Amém. Glória a Deus, né? É um prazer estar aqui na casa do Senhor, né? E ainda mais também tendo essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Eu fico assim maravilhada porque sempre quando Deus quer me dar, os irmãos podem se assentar para ficar à vontade. Quando Deus ele sempre me dá uma oportunidade, Deus ele sempre coloca uma palavra um dia ou 2 dias antes de eu receber a mensagem, se eu posso trazer a palavra. E hoje eu vou trazer uma palavra, meus irmãos, que já tinha algum tempo que eu estava querendo testemunhar algo da minha vida, e o que eu vou testemunhar aqui condiz com a palavra. Às vezes você pode pensar assim, mas hoje é culto de cura e libertação. Às vezes, né, os irmãos talvez esperam uma palavra ali específica para cura e libertação, mas eu quero falar para os irmãos que cada palavra que ela é ministrada, ela vai trazer uma cura e uma libertação na vida dos irmãos. Porque a cura do Senhor, ela não é só, o culto de cura e libertação não é só cura física, né? Já está falando libertação. A gente precisa de cura na alma, a gente precisa de cura na vida pessoal, na vida sentimental, na vida de um familiar, né? Não necessariamente será uma cura física. Amém? E a palavra que eu vou estar trazendo hoje é sobre honra, né? Honrar é caminhar nos princípios, ou seja, nós estamos num tema que é prioridade, né? Não tem como a gente falar assim, eu estou dando prioridade, né, para o Senhor Jesus, se a gente não está honrando Ele. E honra não é apenas a gente falar assim, toda honra, toda glória seja ao Senhor, né? A gente canta, mas será que com o nosso viver, né? Será que com o nosso andar, será que no dia a dia a gente está dando essa honra para o Senhor Jesus? A gente está dando honra para o Senhor Jesus através do cumprimento dos mandamentos, através do cumprimento dos princípios que Ele deixou? Porque assim, muitas das vezes a gente tende, né, nós cristãos, alguns, não são todos, não estou falando no caso de vocês, né? Eu já fui uma pessoa evangélica há muito tempo, né? Me afastei, sim. Teve uma fase da minha vida que eu fiquei afastada, né? Então vocês vão entender, eu vou testemunhar justamente nessa fase que eu fiquei afastada, nos caminhos do Senhor, fiquei afastada dos princípios, né? Ou seja, quando a gente está afastada, a gente quebra os princípios. A gente não cumpre os mandamentos, a gente não honra, né? A gente acaba desonrando a Deus, né? Com a nossa vida, com o nosso andar, com o nosso vestir, com o nosso falar, com o nosso comportamento, né? Com a nossa postura. E hoje eu queria falar aqui, a honra, ela nos faz andar de todo o coração, né? Nos mandamentos, e não só amar, mas guardar, obedecer e fazer da Bíblia o nosso maior referencial de conduta, né? Ao estudar, né, sobre isso aqui, eu estava meditando, como eu falei, 2 dias antes, eu comecei a meditar sobre isso, e honra, ela foi a base do ministério de Jesus entre os homens. Então, lá em João 4:32 ao 34, não precisa abrir. A palavra do Senhor lá fala que Jesus, ele falava que a comida dele, ou seja, que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então, tudo que ele queria fazer, tudo era para dar honra ao Pai. Tudo, tudo, tudo. Então, Jesus, ele é um exemplo maior de que ele dava honra ao Pai a todo tempo. Com as atitudes dele, né, com o comportamento dele, com o andar, com o falar, com o jeito dele. Não só nas palavras. E em todo o tempo em que viveu na terra, né, convivendo com pessoas, e Jesus, ele conviveu com pessoas que tinham diferentes motivações sociais, religiosas, ele sempre deixava bem claro, estou aqui para honrar o meu Pai. Amém? Então, mesmo, igual eu falei, mesmo que a gente esteja ali no convívio de pessoas, que nós estamos, né, no convívio de pessoas, a nossa própria família, que ainda está afastada dos caminhos do Senhor, que ainda não reconhece, né, Jesus como o único Salvador da vida deles, né, a gente tem que continuar dando honra para o Pai. A gente tem que continuar exaltando o nome do Senhor, né, dando a prioridade ali de estar buscando, de estar caminhando. Eu sei que a gente às vezes tem que ter sim uma certa sabedoria, né, de saber se
seria o momento de estar ali ou seria o momento de retirar, né? A gente tem que ter essa sabedoria também, porque Jesus, ele tinha essa sabedoria, né? Às vezes a gente pensa assim, será que eu devo ficar ou será que eu devo ir? Então, como eu te falei, a gente tem que ter essa sabedoria, e eu tenho certeza, né, os irmãos que buscam o Senhor, que a gente busca e está orando, Deus, ele dá essa direção. Né, igual eu falei, tem momentos que às vezes fala assim, gente, hoje, por exemplo, às vezes a gente está com uma criança, né, totalmente ali doentinha, sem saber com quem deixar, aí é lógico que às vezes é prudente você ficar em casa com ela, né? Mesmo que seria um dia de culto, igual eu falei, então a gente tem que ter essa sabedoria também, né? Que Deus, ele nos dê essa direção. E hoje eu quero falar sobre na palavra do Senhor, tem vários princípios bíblicos, né, que é vários mandamentos. Por exemplo, tem o mandamento do filho, né, honra teu pai e tua mãe, que teus dias se prolongam aqui na terra. A palavra do Senhor fala marido, né, honra a tua esposa, a esposa honra o teu marido. Então, tem vários princípios, né, falando para você honrar, para você fazer aquilo. E hoje eu quero falar sobre um princípio bíblico que muitas pessoas têm resistências em honrar e cumprir. Os irmãos já sabem? Já tem uma noção do que seria qual esse princípio? Qual um princípio bíblico que muitas das vezes a gente tem uma resistência de cumprir? Tem a resistência de cumprir, né? Esse princípio é o dízimo, né? Acho que a pastora falou bem ali. Então, o dízimo, gente, ele é um princípio bíblico que deve ser honrado. Ele é um princípio bíblico que você honra a Deus, né, com seus bens, né, com o que você tem. O dízimo, ele é a diferença de das primícias, né? Geralmente as primícias você tira a primeira parte e refere não só o dinheiro, né? Se refere ali a qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu falo assim, você às vezes tem um fruto, aí você fala, eu vou tirar esse melhor e vou entregar. Aí você entrega essa primícia na vida do seu pastor, na vida ali na casa do Senhor. Então você já sabe que vai ter alguma coisa que vai ser benéfico para a casa do Senhor. Você fala, pois eu vou tirar esse para o Senhor. Mas o dízimo, ele é um princípio que você entrega diretamente para Deus, né? Às vezes as pessoas não têm esse entendimento de que você precisa entregar. Às vezes fala assim, nossa, mas se eu tirar, eu vou ficar com pouco. Você não vai ficar com pouco. Você só tira 10%. O Senhor, e você fica com 90%. Aí por que eu quero falar sobre esse princípio? Aí agora que eu vou entrar no meu testemunho e depois eu complemento aqui a palavra. Quando eu fui para a casa do Senhor, assim, eu entendi esse princípio. Falei, pai, assim que eu tiver a oportunidade que eu trabalhar, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero entregar o que pertence a ti. Os 10% pertence ao Senhor, não pertence a mim. Não é, eu não tenho que ficar com essa parte, eu não tenho que reter. Eu entendi isso. E assim foi. Comecei a trabalhar e comecei a tirar. Meu dízimo, quando eu comecei a trabalhar, meu dízimo era R$30, 30, R$32. Mas eu falei, eu vou ser fiel. E de quando eu fui fiel ao Senhor esse tempo todo, eu nunca tive problemas financeiros. Nunca tive problema financeiro, nunca tive, como se diz, nome sujo. Nunca passei por isso. Mas quando eu vim embora para cá, que foi em 2019, eu afastei. Eu não fui mais para a casa do Senhor, né? E não era por falta de não ter uma igreja próxima ou uma igreja mais longe. Eu simplesmente afastei dos caminhos do Senhor. Afastei, e quando a gente afasta, igual eu falei, você quebra os princípios, você não cumpre mais os mandamentos, você não honra, e simplesmente eu deixei, né, de entregar o dízimo. Nos primeiros meses ainda eu eu ainda mandava, né, fazia o depósito. Naquele tempo não tinha negócio de Pix, então eu fazia o depósito, né, para a minha antiga pastora. Eu falei, vou fazer. Só que chegou um momento, eu falei, não vou fazer mais, porque, né, eu não estou indo para a igreja mesmo e tá complicado, eu vou ter que pagar muita coisa. Deixei. Simplesmente deixei de entregar. E assim, e foi passando, né? O tempo foi passando. E a minha vida financeira, meus irmãos, virou uma bola de neve. E para mim sair disso, eu vim orando a Deus. Deus,
Me dê sabedoria, me ensina a administrar o que o Senhor coloca em minhas mãos. Me ensina a administrar. Mas, meus irmãos, não tem como você saber administrar o seu dinheiro, saber administrar aquilo que Deus coloca na sua mão, sem você estar cumprindo esse princípio. Não tem como, porque eu havia pedido para Deus há muito tempo, mas eu ainda não estava sendo dizimista. E eu fiz um voto com o Senhor, né? Assim como Jacó, ele tinha uma aliança com o Senhor, né? Lá em Gênesis 28, 20 e 22, se o Pedro puder colocar para mim ler, que os irmãos vão entender. Jacó, ele fez uma aliança com Deus. E ele, aqui fala assim, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. 28 e 22, né? É isso mesmo. Então, Jacó, ele fez uma aliança, né? Ele falou, volta um pouquinho, Pedro, por gentileza, lá no 20, versículo 20. Aqui fala assim, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Pode ir. Aí ele fala, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Então, ele fez essa aliança com o Senhor, né? E ele falou que se Deus, né, guardasse ele, né, tornasse ele na casa do pai em paz, ele ia dar, né, o dízimo, ele ia dar de tudo que ele recebesse do Senhor, porque o que a gente recebe é Deus que nos dá. Então, e ele ia devolver o dízimo, ou seja, a 10ª parte. E ele foi abençoado, ele foi bem-sucedido, né? Ele retornou em paz. E eu também, ano passado, eu fiz um voto com o Senhor. A minha filha, ela precisava sair um auxílio dela, né? Que eu tinha dado entrada no auxílio dela e estava demorando. E as coisas estavam assim, mesmo assim, no arroxo, no aperto, assim, que eu falava, Jesus. Mas eu nunca perdi a esperança, porque eu confio que o nosso Deus, ele é um Deus provedor. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, pai, se o Senhor abençoar, ou que eu ache um serviço, ou que esse benefício da minha filha venha sair, eu serei fiel ao Senhor. E eu fiz um voto, falei, Deus, eu estou falando aqui, eu fiz um voto com o Senhor por escrito, eu escrevi. Eu falei, esse é um voto por escrito, não é um voto ali falado de boca, falei de coração. E para a honra e glória de Deus, quando foi em julho, saiu. Tem gente que leva muito tempo, e o meu acho que não levou nem 7 meses. Mas eu acredito que só saiu porque eu fiz esse voto com o Senhor. Porque até então eu ainda não tinha feito um voto, eu falei que ia ser fiel, mas eu não tinha feito um voto. Mas no dia que eu dobrei o meu joelho, que eu fiz esse voto com o Senhor, e para a honra e glória de Deus, eu estou cumprindo e falei com o Senhor, enquanto tiver, eu serei fiel ao Senhor. Pode vir um arroz, pode vir um reboliço, o que for. E olha só o engano, que muitas vezes as pessoas caem. Porque no primeiro mês que eu comecei a dizimar, as coisas parece que aí que piorou. Financeiramente mesmo, parece que aí que o trem arrochou, parece que foi um mês assim que eu estava mais assim passando por necessidade e muitas coisas. Eu falei, Jesus amado, só que eu falei, pai, não é eu retendo que vai fazer que a minha vida financeira melhore. Não é eu retendo o que é do Senhor que vai fazer. E não é eu retendo o 10% que eu vou ter sabedoria para administrar. E para a honra e glória de Deus, depois de uns 2, foi agosto, até dezembro, ficou aquela coisa assim, como se fosse assim, para você querer desistir. E às vezes, se a gente não tivesse essa sabedoria, a pessoa fala assim, só foi eu dar o dízimo, minha vida parece que piorou, minha vida financeira virou uma bagunça. Não, meus irmãos, porque Deus, ele testa a gente também, né? A gente é testado. E eu permaneci firme, e sempre orando, Deus, me dê oportunidade para mim pagar isso, né? Porque, como se diz, ficou nessa bagunça, o meu esposo, ele não tem controle nenhum em questão das finanças dele, e aí que as coisas parece que desandou, que aí ele deixou o aluguel atrasar, e ficou aquela loucura. E eu não sabia, e quando eu vim descobrir que os aluguel estavam atrasados, já tinha 4 aluguel, o homem já ia pedir a casa. E eu cheguei no homem e falei bem assim, me dê mais uma chance, que eu vou assumir agora, e a gente vai pagar, e vou pagar tudo certo. E depois disso, deu tudo certo, né, para a gente estar pagando. E ele compreendeu, entendeu, e eu converso diretamente com meu esposo, mas assim, as coisas ainda meio arrochadas, por exemplo, ele precisava tirar, mas é igual eu falei, né,
quando a gente entrega o dízimo, a palavra do Senhor fala que Ele repreende o devorador, né? Ele repreende o devorador não só da sua vida, mas daqueles que estão na sua volta ali, da sua casa. E ele precisava renovar a carteira, né? E começou o trabalho. E ele achou trabalho também. É uma coisa que ele não estava conseguindo, né? Tava aquela coisa assim arrochada. Ele conseguiu um emprego agora em janeiro, né? Já vai fazer 2 meses. E eu continuei orando a Deus, pedindo oportunidade. Deus me deu uma oportunidade para me honrar, né? Com meus compromissos, para mim, né? Quitar ali. E para a honra e glória de Deus, Deus ele abriu uma porta de emprego, né? É temporário, mas é igual eu falei, é a provisão de Deus. É porque Deus, vai ser nesses 4 meses que eu creio, para a honra e glória de Deus, que eu vou organizar, né? E tá tudo assim se encaixando. Aí eu achei, ontem mesmo, achei tão bonitinho que ele falou, meu esposo, ele falou bem assim, quando tá faltando, né? Parece que está faltando é tudo, mas também quando tem. E é isso que Deus faz. Quando a gente continua permanecendo fiel no princípio, quando a gente não quebra, porque esse é um princípio bíblico, Deus, ele nos abençoa. Ele não deixa faltar. E eu tenho experimentado isso de uns dias para cá, né, de uns meses para cá. De dezembro para cá, eu tenho experimentado assim, o suprimento de Deus. Um suprimento assim que, como se diz assim, que eu falo assim, Deus, é só o Senhor mesmo. É só o Senhor. Aí, como ele falou, né? Quando a gente tem, quando está faltando, parece que está faltando é tudo. Mas também quando vem, e vem com fartura, meus irmãos. Porque é isso que Deus faz, né? Mas a gente tem que ser fiel. E o dízimo não é você... se sobrar, vou pagar aqui minhas contas, se sobrar eu tiro. Não. É você tirar primeiro para o Senhor. E eu também faço isso. Recebi, já tiro logo. Porque eu falei assim, é do Senhor. Porque se às vezes a gente ficar meio que segurando, tentando, deixa eu ver, vai que falta alguma coisa, acaba que a gente ainda pode cair na tentação e quebrando esse princípio, né? Eu vou continuar aqui. Então, como eu falei, que o dízimo, né, ele é uma ordenança, né, iniciada lá com o patriarca Abraão e que engloba a vida daqueles que vivem por fé e obediência. Os dízimos, ele serve para o sustento da casa. Então, o dízimo, ele serve para o sustento da casa. Muitas das vezes as pessoas questionam, né? Mas eu não sei o que o pastor vai fazer com esse dinheiro. Gente, se você conhece o seu pastor, você sabe que ele vai investir na casa. O nosso pastor, ele inverte, ele tira até dele, tira mais, porque a gente sabe que quando é uma igreja pequena, só os dízimos dos irmãos não é suficiente para manter a casa, né? Então ele tira do bolso dele também para estar sustentando. Então o dízimo, ele serve para o sustento da casa do tesouro. Lá em Malaquias, né, 3:10, fala isso, né? Eu vou ler para os irmãos ver que... Só um momento. Malaquias 3:10, eu vou ler aqui, que fica melhor, fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tá vendo? E esse é um princípio, é um mandamento, que você pode fazer prova do Senhor. Esse é o único que Deus ainda permite, porque a gente não tem que testar o nosso Deus, né, e nem provar ele, mas nos dízimos o Senhor fala, né, e fazei prova de mim nisto, e diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, como eu te falei, né, o dízimo, ele é para mantimento, é para sustento, né, da casa do Senhor. Não tem como você manter uma casa se não tiver, né, como que vai pagar a luz, como que vai pagar a energia, como que vai arrumar uma coisa quebrada, né, como que a gente vai preparar ali os alimentos quando tiver os evangelismos, quando a gente faz o culto de ceia, né, às vezes os irmãos ofertam, mas quando não tem, a pastora, por exemplo, tira, e às vezes é disso, é das ofertas, é dos dízimos que eles recebem. E aqui falo, né, os benefícios, como eu te falei, né, os benefícios da gente entregar o dízimo, ao devolver o dízimo, está atuando em obediência, primeiramente, né? Obediência é honra, é você honrar um princípio de Deus. Você garante proteção dos bens, lá em Malaquias 3:11. Lá em Mateus 3:11, né? Na parte A. Pode colocar, Pedro, por gentileza. 3:11 fala assim: e eu, em verdade, vos... Não, desculpa, é Malaquias 3:11. Eu falei Mateus.
Então, quando a gente entrega o dízimo, a gente tem a garantia de proteção dos bens. Amém? É o 11, que fala assim: por causa de vos repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Nessa segunda parte, que é o B, né, é garantia de frutificação. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse é um benefício para nós, né, quando a gente honra esse princípio, né? Deus, ele repreende. É como eu estou falando, antes as coisas estavam amarradas na minha vida, mas agora está tudo se encaminhando. E eu creio, eu sei que é esse princípio. Então, essa palavra que eu estou falando aqui, né, eu não estou aqui para julgar ou acusar, porque eu não sei da vida dos irmãos, mas eu estou falando por conta da minha vida, o que eu vivi e o que eu estou experimentando ao estar honrando, né, ao estar cumprindo com um princípio que é bíblico, né? Então não tem como, por exemplo, às vezes a gente fala, quando a gente lá em Mateus 6,33, que a palavra fala, mas buscar em primeiro lugar, né? Nós estamos aí no tema, né, da campanha, que é prioridade. Então, meus irmãos, não tem como a gente falar que está dando prioridade para Deus se a gente não está honrando os princípios, se a gente está quebrando alguns princípios, né? Então, andar com Deus é isso. Eu sei que a gente não consegue andar ao pé da letra porque nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Mas se Deus te dá uma oportunidade de você acordar toda manhã, né? De você levantar, é porque Ele está te dando uma chance de cada dia mais você fazer aquilo que é certo perante a Deus. Todo dia eu falo: Deus, obrigada, Senhor. Deus, me dê hoje a oportunidade de fazer aquilo que vai te honrar, de fazer aquilo que vai te exaltar. E essa palavra que eu trouxe, meus irmãos, mas foi para falar da importância da gente não quebrar os princípios bíblicos, né? Às vezes a gente honra o princípio de honrar pai e mãe, que é importante, a gente honra aquele princípio de honrar a esposa, de honrar o esposo, honrar a esposa. Então a gente vai sempre honrando os princípios. Por exemplo, nas empresas, quando a gente trabalha, a gente tem que honrar ali, né, as regras ali, respeitar. E a Deus, né? A gente honra a Deus vindo para o culto, a gente honra a Deus, né, adorando, a gente honra a Deus buscando Ele, adorando, exaltando, falando. Mas só que a gente não pode fazer as coisas. O dízimo, ele é inegociável. Então não tem como a gente estar ali, como se diz, buscando a Deus em primeiro lugar, se a gente, às vezes, negligencia alguns princípios. Porque, assim, aí entra a parte de cura e libertação. Eu sei que, às vezes, tem muitos irmãos que têm resistência. Não estou falando daqui, eu falo porque eu já passei por uma igreja que lá, o pastor, Deus já recolheu ele, né? Eu tenho essa liberdade para falar porque a minha mãe conviveu com ele por um tempo. E Deus botou minha mãe na vida dele para conserto dele, mas ele não quis. Por isso que Deus recolheu ele, porque Deus falou que ele tinha que se consertar, que se não se consertasse ia recolher ele. Então é muito sério. E ele não aceitava que falasse do dízimo. Ele não aceitava que falasse. Então não podia pregar, não poderia falar de dízimo na igreja dele. Porque não vai falar, porque senão os irmãos vão sair. Senão os irmãos não vão ficar. Mas isso, eu sei que Deus, ele trabalha no coração das pessoas. Não é porque eu estou falando, ou porque às vezes o pastor prega, a gente fala de dízimo. É um princípio, a gente não pode deixar de falar. E como eu sou fiel, eu creio que Deus, foi Deus que me deu essa oportunidade de estar falando. Então ele não aceitava falar com medo. E às vezes aí entra essa parte da cura e da libertação. Quando a gente tem resistência em fazer algo que a gente sabe que é o certo para a casa do Senhor, é porque a gente está precisando de cura, né? Está precisando de libertação nessa área, né? A gente está precisando, né, que essa resistência seja quebrada. E ela é quebrada através da oração, através do jejum. Porque assim, é bíblico. Como se diz, é bíblico. Não é a palavra que eu ia falar, é bênção quando a gente anda nos princípios do Senhor, quando a gente procura fazer, né? Igual eu estou falando, a gente procura, às vezes você não está fazendo aqui agora, mas você fala: Deus, me ajuda, Pai, eu quero fazer, Deus, me ajuda, eu quero caminhar nos princípios, eu quero caminhar em obediência nos teus mandamentos. Nós somos falhos, então estamos propícios a cair, a falhar, mas o máximo que você conseguir durante o seu dia fazer o que é certo, o que agrada a Deus, o que é exalto, o que honra o nome dele, né, você precisa fazer, né? Então é isso, eu sempre busco a Deus, assim, Deus,
me dê oportunidade, me dê sabedoria, me ensina a fazer, não me deixe voltar para trás. Então eu estou sempre pedindo isso. Deus, não me deixe olhar para trás. Quando vem os vendaval, quando vem os rebuliços, porque como eu falo, o inimigo ele não tenta aqueles que já são dele, ele vai tentar aqueles que não são. Ele vai tentar vocês, nós que estamos aqui buscando ao Senhor, que estamos aqui adorando ao Senhor. Por quê? Porque Ele não quer que nós viemos, Ele não quer que nós estejamos aqui na casa do Pai, Ele não quer que nós estejamos no caminho estreito, que é o caminho que leva à vida, que leva à salvação, que leva à cura, que leva à libertação. Amém, meus irmãos? Então eu queria deixar essa palavra para a meditação dos irmãos e para ver que é bênção, né? Se você honra, se você cumpre, pode ter certeza que Deus ele vai abrir as portas, que Deus ele vai fazer, que Deus vai destravar. Amém? Assim como Deus está, a minha vida financeira, ela está sendo organizada. Cada dia mais ela está sendo organizada. Como eu falei do meu esposo, ele estava precisando renovar, né, a carteira da moto, já estava bem atrasada, a carteira dele. E não sobrava dinheiro. E eu falei, e eu sempre orei, Deus, prepara, meu Pai, prover. E para a honra e glória de Deus, meu irmão, do nada, né, que ele não tem o entendimento, ele falou bem assim, eu estava escutando, né, você falar sobre a habilitação da moto, da sua habilitação que está vencida, né, eu vou te dar esse dinheiro para você renovar a sua moto. Gente, foi, e a renovação acho que foi foi 400 e pouco reais. Pois ele deu, assim, do nada, ele falou, eu vou te dar. E isso é Deus. Gente, eu louvei tanto, eu agradeci tanto a Deus, que eu falei, Deus, obrigada, não vai precisar nem eu tirar do meu salário. Do meu salário eu já vou honrar outros compromissos. E eu falei, eu vou ser fiel, seja no dinheiro dela, enquanto o dinheiro dela, da Valentina, tiver, porque no caso eu estou administrando, mas é dela. Eu vou ser fiel e vou ensinar ela a ser fiel também ao Senhor. Quando ela for crescendo e entender, eu vou estar ensinando. O meu esposo, graças a Deus, ele tem esse entendimento. Eu falo, olha, recebo tanto, sai isso, eu tiro, eu entrego, eu devolvo para o Senhor, porque esse pertence a Ele, não pertence a mim. Né? E não precisa ficar preocupado, né? O que vai fazer? Você tem que fazer a sua parte, né? A gente entrega. E lembre-se, é para o sustento, é para manter a casa do tesouro, que é assim que a palavra do Senhor fala. E vos abrirei, é tão engraçado que a palavra do Senhor fala, e vos abrirei as janelas do céu, né? As janelas, ninguém abre janela por fora, só abre janela por dentro. Então, quando você honra o princípio, Deus, ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Amém, meus irmãos? Então, eu agradeço a minha rica oportunidade. Se o pastor quiser complementar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito disso, fica à vontade, tá, pastor? Porque às vezes, né, a gente fala, mas talvez fique alguma coisa meio que vago. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade.